Pai do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, vejam o que está escrito no livro de Judas. Só é apenas um capítulo. E no versículo 5, eu quero ler o versículo 5 até o versículo 7. Vou ler o versículo 5, 6 e 7. Prestem muito atenção nessas palavras que não é minha. Olha o que Judas escreveu. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Amém, glórias a Deus. Olha o que Judas escreveu aqui no versículo 5, 6 e 7, aonde ele vai dizer aqui que quer que nós venhamos se lembrar do que Deus fez com aquele povo lá do Egito. Glórias a Deus. Deus, ele destruiu aquelas pessoas que não creram nele, ou seja, aquelas pessoas que pecaram contra ele, que não quiseram se arrepender, que não se converteram. O que Deus fez? Deus destruiu. E Judas vai dizer aqui sobre Sodoma, sobre Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Todos nós sabemos, e acredito que vocês também sabem do que aconteceu. Que Deus enviou anjo àquele lugar, a Sodoma e a Gomorra, pois havia um justo lá. E Deus deu uma ordem. Para quem? Para Ló, que era justo. Ló, sai dessa cidade porque eu irei destruir. E Deus diz para ele pegar a esposa dele, os filhos, para sair daquele lugar. Saíram. Só que Deus deu uma ordem para eles não olharem para trás. Ou seja, não olharem para o pecado daquele lugar. Só que a esposa dele foi desobediente. Ela olhou para trás. O que aconteceu? Virou estátua de sal. E ela agora está onde? Ela está em um lugar escuro, como está aqui dizendo a palavra do Senhor. Está em uma escuridão. Está em prisões eternas, até o dia do juízo final. Não só ela, mas aquele povo que praticava o pecado. Até os anjos que pecaram contra Deus estão lá. Eles estão num lugar de escuridão. Um lugar que é fogo. Fogo. Que o fogo não se apaga. Esse fogo lá, ele não se apaga. E eles estão lá queimando. Até o dia do juízo final. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E não só aquela cidade de Sodoma e Gomorra, mas como aquelas cidades circunvizinhas, que Deus naquele tempo mandou fogo para destruir. Por que Deus fez isso? Por que Deus destruiu? Porque o povo brincou demais com Deus. Deus deu tempo para aquele povo se arrepender, se converter. Deus enviou os profetas, as pessoas, para levar o evangelho verdadeiro. Mas as pessoas não quiseram dar ouvido. E você aí, você vai dar ouvido à palavra do Senhor? Agora, nesta noite, nesse início de noite agora que se aproxima, dá ouvido. Porque Deus, ele é um fogo consumidor. Ele é um Deus que se ira todos os dias. E ele vai destruir todos os pecadores da terra. Toma cuidado. Toma cuidado. Não olhe para trás. Não olhe para o Egito. Não olhe mais para o pecado. Se arrependam. Se convertam. E venham
para a presença do Senhor. Porque se você não se arrepender, se você não se converter, a sua alma irá para esse lugar. Um lugar que é fogo, um lugar que é prisão, um lugar que é escuridão. E você vai ficar lá até o dia do juízo final. Depois do juízo final, você será lançado no lago ardente de fogo, assim como Jesus Cristo revelou para João, quando Jesus arrebata ele ali na ilha de Patmos e começa a mostrar as coisas que breve iriam acontecer. Então, meus amados irmãos, não brinquem de ser cristão, não brinquem com as coisas de Deus, porque assim como Deus tornou aquela mulher em estátua de sal, você e eu não somos diferentes. Somos seres humanos. Não vamos brincar. Não brinque. Para que nós não venha virar estátua de sal e para que nós não venha ter a nossa alma presa em escuridão e queimando. Judas escreveu aqui. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, Deus salvou um povo, Deus abriu o mar vermelho, Deus livrou aquele povo das mãos de Faraó e destruiu todo aquele exército de Faraó, toda aquela cavalaria, aonde foram engolidos por aquele mar quando Deus fechou o mar, quando seu povo passou. Mas muitos daquelas pessoas que saiu da terra do Egito, eles olharam para trás. Ou seja, eles sentiram falta do pecado e resolveram pecar novamente. Então, cuidado, não viva na prática do pecado, não vivam pecando, porque o salário do pecado é a morte. O pecado, ele gera a morte. Cuidado. Até os anjos que não guardaram seu principado estão lá, presos. Os anjos pecaram contra Deus. Pedro, ele vai falar isso sobre os anjos. Se Deus não poupou nem os anjos que pecaram contra ele, imagina nós. Deus não vai te poupar. Deus não tem prazer na sua morte. Deus falou na boca do profeta Ezequiel. Deus quer que o ser humano venha se arrepender e venha se converter de seus maus caminhos e viver. Mas o povo não quer. O povo não quer. O povo quer viver na prática do pecado. No tudo pode. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Meus amados irmãos, segundo João, ele vai falar para uma senhora e para os filhos dessa senhora que quem não prevarica na doutrina de Cristo não tem o pai, não tem o filho. E se alguém vir trazer outra doutrina que não é a doutrina de Cristo, não é para nós aceitar, não é nem para nós saudar essa pessoa, porque quem o saúda tem parte com essa pessoa, tem parte com as más obras da pessoa. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 3:13 que nós temos que exortar uns aos outros todos os dias. Temos que exortar. Tá vendo a pessoa no pecado? Exorte, porque se você não exortar a pessoa que você está vendo no pecado, você vai dar conta, porque você conhece a verdade. Você não conhecia e alguém mostrou a verdade para você. Então quantos e quantos estão aí pecando, achando que está certo e está errado? A Bíblia vai dizer em Provérbios que há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas o fim desse caminho é a morte. As pessoas acham que está tudo bem, está perfeito, mas o fim desse caminho é a morte. Então exorte. Muitos não querem a exortação. Muitos dizem, tá me julgando. Isso é o diabo. Isso é o diabo para querer parar você e dizer que você está julgando a pessoa. Isso não é um julgamento. Você tem que exortar uns aos outros. Exorte. Pois Deus, ele corrige o filho a quem ele ama. Então é para o bem de vocês. Exorte. Eu acho muito bom quando uma pessoa vem e me exorta. Ô varão, tá errado. Essa atitude aí não tá legal. Serve de aprendizado pra mim. Não vou ficar chateado com a pessoa, não. Eu vou examinar o que a pessoa falou, entendeu? E fazer o certo. Amém? Glórias a Deus. Então essa é a palavra.
meditem nessa palavra, livro de Judas, só é um capítulo, versículos 5, o 6 e o 7. Que Deus abençoe vocês e fiquem firmes, pois Jesus Cristo vai voltar.